Romanos 7,7 diz assim: por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse: não cobice. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Que o apóstolo, então, ele está se referindo aos irmãos de Roma por esta carta, irmãos. Ele está dizendo que quando a lei foi dada ao povo judeu, eu disse para os irmãos que isso era como se fosse um grande espelho que havia sido colocado diante deste homem, de homem coletivo. E quando esse homem olhou para esse espelho era como se fosse um espelho mágico, que a pessoa não via o externo dela, o exterior dela, mas por esse espelho chamado lei, isso aí era mostrado, o reflexo do espelho mostrava o homem no interior, aquilo que estava dentro, no íntimo do homem. Esse espelho, ele revelava coisas que estavam ocultas ao homem, que o homem, quando se olhava de fora, né, do lado de fora, ele não enxergava o que estava oculto, e só esse espelho que foi colocado ali na lei, como se fosse um grande espelho mágico, que pudesse mostrar o homem por dentro, eles tiveram, então, a noção do que, na verdade, o homem vivia, aquilo que era a essência da maldade de cada ser humano, observado quando eles olharam para a lei, como se a lei fosse esse grande espelho mágico. Então, é dito assim no versículo 7. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Havia algum pecado na lei? Não, a lei era boa. Não existia pecado na lei. A lei nunca foi o problema, tá, irmãos? O problema sempre esteve dentro do homem. O que a lei fez foi mostrar o homem por dentro. Então, o problema não era a lei, o problema era o homem por dentro, aquilo que estava dentro do homem. Eram as intenções do coração do homem. O problema não era a lei, mas era aquilo que a lei revelava quando o homem olhava para ela, aquele reflexo, né, daquele grande espelho que estava sendo o problema para a humanidade. Aqui a humanidade eram os irmãos judeus, né? Aqui Deus estava tratando com os irmãos judeus, mas na verdade, irmãos, na verdade, isso aqui a humanidade é assim. O homem caído, ele é assim. Então, quando ele olha, ele se depara com esse espelho, ele consegue enxergar por dentro de si. E aqui o apóstolo diz assim, olha, eu jamais saberia que cobiçar era errado se eu não tivesse olhado para esse espelho e esse espelho refletisse para mim que eu sou uma pessoa que cobiça. Então eu não saberia que isso é errado. Tanto é que ele diz assim, olha, mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Então ele só pôde entender que ele era um homem cobiçoso, um ser cobiçoso, que isso aí se despertou dentro dele porque ele pôde enxergar isso quando ele olhou para a lei, quando ele olhou para esse grande espelho chamado lei. Então, esse espelho revelou dentro do homem que o homem é um ser cobiçoso. Esse homem é um ser cobiçoso. Tá? Então, se não houvesse, então, esse espelho grande mostrando, tá, irmãos, revelando, o homem jamais conheceria o poder desse pecado. Ele não teria condição de conhecer o poder do pecado, porque ele não se conhecia, o homem não conhecia o que estava dentro dele. Então, ele passou a conhecer o que estava dentro dele o dia que foi dado a ele uma lei que ele era incapaz de cumprir. Porque ele não conseguia cumprir essa lei, ele enxergava, então, pelo reflexo dessa lei, o problema do pecado nele. Então, ele entendeu o poder do pecado sobre a vida dele, como diz aqui no versículo 8. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Então, o pecado não seria visto poderoso. O pecado não seria notado destruidor se não houvesse esse espelho revelando ele em mim. Mas o pecado sempre esteve aonde? Onde esse pecado atua? Onde ele atuou? Sempre atuou
dentro do homem, nunca fora, tá, irmãos? Nunca fora. Ele sempre foi orgânico, ele sempre foi dentro do homem. É um reino que nunca foi fora, nunca esteve fora, sempre esteve dentro de cada um dos seres humanos. Então, aqui, nesses 2 versículos, eu quero destacar bem para os irmãos que a lei foi dada para avultar, para trazer à tona esse pecado. Então, esse pecado foi revelado quando esse grande espelho foi colocado diante da raça humana, da humanidade.